touchdown, field goal, quarterback. Vocês conhecem essas palavras? Pessoal, elas fazem parte de uma modalidade bem conhecida pelos norte-americanos e todos os fãs desse esporte. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre futebol americano. O futebol americano é derivado do rugby e do nosso conhecido futebol de campo. Ele teve sua origem nas faculdades dos Estados Unidos. O futebol americano é um esporte de contraste. É um jogo de ação com muitas estratégias entre as jogadas. Alguns jogadores são extremamente grandes e fortes, já outros são pequenos e ágeis. O objetivo do jogo é avançar com a bola até o final do campo adversário, local conhecido como end zone, e conseguir o tão falado touchdown. Nós costumamos ter um pouco de dificuldade para entender essa modalidade. Por isso hoje, para facilitar, nós vamos abusar um pouco nas imagens. Como vocês podem ver, esse é o campo de jogo do futebol americano e ele possui 120 jardas de comprimento, que é equivalente a 109,73 metros e 48,76 metros de largura. Em cada lado do campo, nós temos as traves em formato de Y, são os gols. Outra informação importante é que cada equipe tem 11 jogadores em campo, porém as equipes podem ter até 53 jogadores, quando juntamos os que estão em campo e os que ficam fora, tipo reservas. Porém, diferente do nosso futebol, não há limite de substituição de jogadores. Entra e sai jogadores à vontade conforme as estratégias e a necessidade do jogo. Tem mais uma informação valiosa. Os jogadores de futebol americano são divididos em 3 funções específicas. Primeiro, nós temos os jogadores de ataque, depois os jogadores de defesa e por último, temos os chamados times especiais. Pessoal, quanto aos times especiais, não estou dizendo que seja um outro time diferente dos 11 que estão em campo, mas é um grupo de jogadores específicos e especialistas em algumas jogadas paradas no futebol americano. Veja que os jogadores que participam desse chamado time especial são os kickers, os punters, os long snappers e os holders. Desse time especial, o mais conhecido e acionado é o chamado kicker, que sempre inicia o jogo com um chute no começo da partida. A partida é dividida em 4 tempos de 15 minutos, porém nas faltas o relógio para, portanto uma partida pode durar mais do que 1 hora, e isso é bem comum. Para vocês terem ideia, já existiram jogos com aproximadamente 3 horas de duração. O sistema de pontuação no futebol americano funciona assim, galera. Field goal vale 3 pontos. Veja aí a jogada. 57. Will Lutz. Can he put the cape on his back and become a hero here for these fans? 58-yard attempt for the win! Got it! O famoso touchdown vale 6 pontos. The 33, he's got the ball, draw play, Deshaun Foster running left at the 30, breaks a tackle, breaks another one at the 20, sideline 10, 5, Foster dives in the end zone, touchdown Panthers! What an incredible run by Deshaun Foster! Broke a tackle at the line, turned it outside left, 33 yards. He's absolutely electric. Após o touchdown, temos a possibilidade do chute extra, que vale 1 ponto. Garoppolo keeps play action passes, caught, Juszczyk, touchdown! And you got to put the ball in the perfect position. He makes the play, able to keep his feet, and then go get in the end zone. This guy's a heck of a football player. Gold. 10-10.
Ou ainda a conversão, também chamada de mini touchdown, que vale 2 pontos. The linebacker was completely lost in coverage on that one. Breeze. Kamara. Touchdown! After a juggle. Alvin Kamara, the rookie. Take a seat in the stands. Toss to Kamara, looking for a block. Alvin Kamara ties it. E por último, tem o safety, que vale 2 pontos. Safety. And folks, if you have never seen this before, here's another look at the play. And I'll tell you what I was going to tell you in a second. There's the block. Now retreating back into the end zone. And the lateral. And then declared dead. That's a one. Bom, pessoal, para a gente fixar bem o aprendizado, nós vamos ver agora um jogo de futebol americano, onde separamos algumas imagens e explicações básicas dessa modalidade. Galera, vamos lá! Esse é o início do jogo do futebol americano. Veja que o kicker vai chutar o mais longe possível para que o time de vermelho inicie seu ataque. Veja que ao iniciar o ataque, a equipe vermelha procura percorrer o maior espaço possível. Ou seja, quanto mais jardas, melhor. Lembrando que o grande objetivo é chegar ao outro lado do campo, que chamamos de end zone. Daí para frente, a gente tem que aprender 2 coisas. A primeira é que, para avançar em campo, o jogador precisa carregar a bola ou lançar. A segunda é que os jogadores têm o objetivo de avançar pelo menos 10 jardas e para isso existe 4 tentativas. Eu vou pedir para parar a imagem agora e quero explicar algumas coisas para vocês. Vejam que essa é a primeira das 4 tentativas de avançar que o time vermelho vai ter. Nessa imagem vocês podem ver alguns detalhes. Primeiro você vê escrito no campo em vermelho, obviamente projetado pela transmissão da televisão, 1ST-10, ou seja, isso significa a primeira tentativa para avançar pelo menos 10 jardas. A transmissão da televisão coloca na tela a linha azul e a linha amarela. Elas mostram claramente o objetivo mínimo para o avanço das jardas. Vamos ver a primeira tentativa. Vejam que ele correu, avançou um pouco e foi derrubado. A segunda tentativa será iniciada neste ponto, onde o jogador foi derrubado. Reparem que o escrito em vermelho no campo agora já aparece como a segunda tentativa. E o mais legal é que aparece o número 3 logo em seguida. Isso significa que faltam 3 jardas para ele alcançar as 10 jardas do objetivo inicial. Repare que agora a linha azul e a amarela estão bem mais próximas, mostrando justamente que faltam apenas 3 jardas. Roda aí a segunda tentativa. Como vocês viram na segunda tentativa, eles não tiveram sucesso, pois a bola foi ao chão. Nesse caso, a equipe vermelha vai para a terceira tentativa e ainda continua faltando 3 jardas para a linha amarela. Ou seja, na tentativa anterior, eles não conseguiram avançar nenhuma jarda. Eu vou pedir para parar novamente, pois eu quero ensinar mais 2 coisas para vocês. A primeira coisa é que existe um jogador que inicia cada tentativa com a saída de bola pelo meio das pernas. Esse é o jogador central. Veja a imagem em câmera lenta. A segunda coisa é que ele sempre passa a bola para o quarterback. Olha essa imagem. Esse é tipo um cérebro do time. O cara que pensa nas jogadas e faz o passe ou o lançamento. Bom, segura aí. Agora eu vou abrir um parêntese aqui e vou colocar as imagens de outro jogo para explicar um detalhe fundamental na regra de avanço das jardas. Quando o time consegue o objetivo de alcançar pelo menos 10 jardas, vejam aí nessa imagem, eles renovam as tentativas, tendo assim mais 4 tentativas para avançar pelo menos mais 10 jardas.
Ou seja, o objetivo do mínimo de 10 jardas foi alcançado. E eles têm o bônus de reiniciar a contagem e agora estão bem mais à frente. Bom, vamos de volta para o nosso jogo inicial. Galera, agora chegamos na quarta e última tentativa e continuam faltando as 3 jardas, porque como já vimos, tanto na segunda quanto na terceira tentativa, o time vermelho não conseguiu avançar nenhuma jarda. Só que agora o time vermelho tem um problema e uma decisão estratégica precisa ser tomada. O problema é que, caso eles não consigam avançar nessa última tentativa, eles perdem a posse de bola e, como vemos nesse caso, por não terem conseguido avançar nas tentativas anteriores, eles, o time vermelho, estão muito próximo da sua própria end zone. Ou seja, podem passar a bola para o time branco, já que é a última tentativa, e o time branco nem vai precisar percorrer o campo todo para chegar ao final. Assim, o time branco já está bem mais perto do objetivo e o risco do time vermelho é muito grande. Para tentar sair desse problema, a equipe vermelha tem 3 opções jogadas para analisar. A primeira opção é tentar novamente como as tentativas anteriores, mas se não conseguir avançar as jardas que faltam, perderão a posse de bola exatamente ali onde estão. Isso é um problemão. A segunda opção é fazer um punt. Calma que eu vou explicar. É assim, um jogador chamado punter, que tem um chute muito forte, faz parte daquele time de especialistas. Chuta a bola o mais longe possível, lá para o outro lado do campo, e assim afastam o time branco para longe da sua end zone. Ou seja, ganham um respiro, um espaço e se livram do perigo daquele momento. Assim, o time branco iniciará os seus ataques lá de trás, ao invés de já estarem bem próximo do objetivo final. Essa é uma opção mais segura. E a terceira opção que o time vermelho pode tentar é o chamado field goal, que é um chute direto, que pode ser dado de qualquer parte do campo, e o objetivo é fazer o gol, lá do outro lado. Normalmente, essa é uma opção utilizada quando se está a menos de 40 jardas do gol, ou seja, não parece muito adequado para o time vermelho neste momento. E aí, qual das 3 opções vocês acham que o time vermelho vai optar? Enforcing a 3 and out to start this game. Dustin Colquitt, 2-time Pro Bowl punter. Hits it high for Richie James and he muffed it, able to get back on top of it. É isso aí, galera. Acertou quem optou pela jogada de segurança, uma vez que eles ainda estavam bem longe do seu objetivo. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Lembre-se de que existem outras informações técnicas bastante aprofundadas sobre o futebol americano. E claro que quem gosta vale muito a pena se aprofundar neste conteúdo. Espero vocês na próxima aula. Até mais!